Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Thaisa Mistalden, sou médica e aqui a gente fala sobre saúde, com um foco muito especial em saúde digestiva e em saúde intestinal. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma doença do trato gastrointestinal que compromete muito a qualidade de vida dos pacientes porque os seus sinais e sintomas causam muito desconforto e é uma doença de altíssima prevalência. Estou falando sobre a síndrome do intestino irritável. Os sintomas são principalmente digestivos e os principais deles são alternância no ato intestinal, então alternância entre constipação e diarreia principalmente, ou pode ser mais prevalente episódio de diarreia ou mais prevalente episódio de constipação, gases em excesso levando a uma distensão na barriga, distensão abdominal devido ao acúmulo desses gases no intestino. Essa distensão ela pode ocorrer já no início do dia ou pode acordar com a barriga mais fininha e a distensão ir acontecendo ao longo do dia com um aumento grande no final do dia devido a tudo que o paciente ingeriu ao longo desse dia. Essa distensão ela causa um incômodo grande, às vezes tem que abrir o botão da calça e tem também uma dor devido ao aumento da pressão ali no intestino pelo excesso de gases. A dor abdominal é frequente e muitas vezes prejudica as atividades cotidianas. Além disso, ocorre um excesso de eructações, que são os arrotos, e urgências evacuatórias. Todos esses sinais e sintomas, principalmente os episódios de diarreia, a urgência evacuatória, essa distensão abdominal, elas comprometem a qualidade de vida a um ponto em que o paciente começa a pensar se ele realmente vai sair de casa, porque ele tem medo de ter diarreia, de ter urgência para evacuar e não ter um banheiro perto, não ter um banheiro acessível, enfim. Então começa a pensar se ele realmente vai naquela viagem, porque ele tem medo de ficar com esses sintomas da viagem, se ele realmente vai a uma festa ou se vai a um jantar com os amigos, porque ele tem medo de que todos esses sintomas aconteçam. Por isso, a importância da gente falar sobre essa doença e da gente falar sobre inúmeras estratégias que podem melhorar e atenuar muito esses sinais e sintomas. A síndrome do intestino irritável é multifatorial e por mais que exista sim componentes genéticos, o estilo de vida é o fator primordial para o seu desenvolvimento. Então, a falta de atividade física, uma dieta inadequada, uma vida com muito estresse e ansiedade. Essa é uma doença que está muito correlacionada com o eixo intestino-cérebro. O estresse crônico pode estar muito associado ao seu desencadeamento, principalmente por levar a um quadro de disbiose intestinal. E essa disbiose predispõe ao desenvolvimento da síndrome do intestino irritável. Eu costumo dizer que todo paciente que tem síndrome do intestino irritável tem algum grau de disbiose intestinal, porque os dois estão muito correlacionados. E se você não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo aqui no canal sobre disbiose intestinal que eu vou deixar na descrição e também tem um vídeo sobre o eixo intestino-cérebro que também vai estar na descrição e que vale muito a pena assistir para você entender mais ainda o desenvolvimento dessa doença. O diagnóstico é clínico e é difícil de ser feito porque não tem nenhum exame específico para essa doença. Então a gente associa os sinais e sintomas com a exclusão de outras patologias, como neoplasias, doenças inflamatórias intestinais, doença celíaca, doença diverticular, endometriose, intolerâncias e alergias alimentares, são um dos principais que a gente precisa excluir para daí fechar o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Segundo o consenso de gastroenterologia, o diagnóstico é feito seguindo os critérios de Roma 4, e nele fala que o diagnóstico deve ser feito quando tem dor abdominal recorrente, com pelo menos um episódio por semana nos últimos 3 meses, associado a pelo menos 2 dos seguintes sintomas: alteração na frequência das evacuações, alteração na consistência das fezes, dor relacionada à defecação, e esses sintomas devem estar presentes há pelo menos 6 meses. E é claro, após excluir as outras doenças que eu já citei. É importante salientar que apenas alterações no trato gastrointestinal não fecha diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Precisa ter dor, esse é um critério obrigatório, precisa ter dor abdominal. Eu vejo muita confusão dessa por aí. Então, às vezes as pessoas têm episódio de diarreia ou urgência de evacuação quando está passando por alguma situação de muito estresse, de muito nervosismo, de muita ansiedade. Isso não é síndrome do intestino irritável, isso é apenas o eixo intestino-cérebro acontecendo. Então, para fecharmos o diagnóstico, nós precisamos ter dor abdominal.
Para o tratamento é importante começar pela base. É importante começar pela dieta, para entender os gatilhos que levam ao desenvolvimento dos sintomas e também para melhorar a microbiota intestinal e diminuir a disbiose. Indivíduos com a síndrome do intestino irritável apresentam inúmeros desconfortos com a alimentação e podem desenvolver inúmeras intolerâncias alimentares. É importante conhecer o gatilho que leva ao desenvolvimento dos sintomas, e isso pode ser individualizado. Nesse contexto, eu preciso te apresentar a dieta Low FODMAP, que é uma dieta desenvolvida por pesquisadores na Universidade Australiana, que foi desenvolvida para melhora desses desconfortos da síndrome do intestino irritável. FODMAP é uma abreviatura para carboidratos com alto potencial fermentativo no intestino, e o produto dessa fermentação é a geração de gases, levando a todos esses desconfortos que estamos falando até agora, inclusive ao aumento dos episódios de diarreia. A retirada desses alimentos por um período curto de tempo visa melhorar a microbiota intestinal, então diminuir as bactérias que estão fazendo essa alta fermentação intestinal, melhorando assim os desconfortos da síndrome do intestino irritável e te ajudando a saber quais são os alimentos gatilhos para os seus sintomas. Se você quer saber mais sobre a dieta Low FODMAP, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo somente sobre ela. Seguindo na linha da dieta, é importante a retirada de alimentos industrializados principalmente, então trigo, lácteos, glúten, açúcares, refrigerantes e o uso de enzimas digestivas para potencializar a digestão e diminuir os sintomas intestinais. Um pilar muito importante para a melhora clínica é o tratamento da disbiose intestinal. E para isso, mais uma vez, a gente precisa olhar para a dieta, retirando principalmente alimentos industrializados, açúcares, refrigerantes, farinha de trigo, lácteos, glúten, tudo isso é um gatilho importante para o desencadeamento dos sintomas. Além disso, o uso de enzimas digestivas é fundamental para a melhora dos sintomas, para a melhora do bioma intestinal e para o tratamento. As enzimas digestivas vão dar um aporte para que a sua digestão ocorra mais facilmente e diminua a proliferação microbiana no intestino. Saindo um pouquinho da esfera da dieta, como é uma doença relacionada ao eixo intestino-cérebro e os pacientes costumam apresentar muita ansiedade, estresse, nervosismo, é importantíssimo fazer uma psicoterapia ou fazer atividades de relaxamento, de meditação, fazer atividade física para diminuir o estresse, diminuir a ansiedade e também aumentar o seu autoconhecimento para entender quais são os gatilhos, tanto alimentares quanto emocionais, para o desenvolvimento dos sintomas. Um sono de qualidade reparador entra aqui, atividade física entra aqui, uma vida um pouquinho mais low, sem muito trabalho excessivo, sem estresse excessivo, atividades ao ar livre nos trazem mais relaxamento e mais sensação de bem-estar. Tudo isso vai contribuir e muito para o tratamento da síndrome do intestino irritável. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você gostou desse vídeo, aperta o like, ativa o sininho que toda semana eu tô aqui com muito conteúdo legal pra você. Um beijo!